Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. A maioria de vocês, ou maioria não, desculpe, uma parte de vocês eu não vejo desde o ano passado. Essa é a nossa primeira EBD de 2022 e nós estamos seguindo a nossa rotina normal, nada de fora do nosso roteiro, seguindo a nossa matéria Sermão do Monte, aula 10. Hoje vamos fechar a lição número 5. Mesma coisa eu posso dizer sobre hoje à noite. Nossa exposição continua. Nenhuma mensagem diferente por causa de virada do ano, porque é só virada de calendário, nada mais do que isso. Vamos orar então, agradecendo a Deus por essa aula que teremos hoje e pedindo, é claro, a sua bênção sobre tudo aquilo que vamos ouvir nesse trecho, nesse texto tão maravilhoso da palavra de Deus. Oremos. Deus querido, muito obrigado, em primeiro lugar, pela liberdade que experimentamos de estar aqui junto com o teu povo, ouvindo a tua palavra, aprendendo de ti, e para tanto nós pedimos a presença e a obra do teu Espírito no nosso meio, de iluminar nossas mentes e corações para entender a tua palavra. Abençoa, Deus, a tua igreja. Cuida daqueles que estão ausentes, longe, viajando, trabalhando, aqueles que estão enfermos, e que nós possamos logo ter a alegria de estar reunidos, estar novamente juntos. Abençoa o nosso tempo nesta manhã, novamente pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, como sempre, quando fazemos a segunda parte da nossa lição, nós vamos voltar aí, pode passar, lição número 5, a justiça do cristão. Nós vamos repassar a nossa introdução, objetivos, texto, e aí retomamos da onde nós paramos, ok? Então, lá no começo da sua lição, na página 27. Nos últimos 3 domingos, estudamos o caráter que o crente deve demonstrar e sua influência no mundo quando esse caráter é visto por meio das boas obras. Jesus começa a definir a natureza dessas boas obras em termos de justiça. Essas boas obras são obras de obediência. Esse trecho é importante porque nos dá o ensino de Jesus a respeito do relacionamento entre o Novo e o Antigo Testamento, entre o Evangelho e a lei. O conflito de Jesus com os escribas e fariseus estabeleceu um novo período na interpretação da lei em Israel. Jesus veio corrigir a interpretação oferecida pelos estudiosos e, com essa correção, agendou o início do seu reino de justiça entre nós humanos. Desde semana passada, eu tenho ficado um pouco preocupado se vocês estavam compreendendo essa diferença. E aí eu quero voltar um pouco no Antigo Testamento para estabelecer uma coisa. Vamos supor que você fosse, viver ali no período do tabernáculo, por exemplo, já na Terra Prometida, e você pecou, como toda pessoa peca. E aí você sabe qual é a prescrição da lei diante do seu pecado. Então você vai lá, pega um animal sem mancha, com tudo direitinho, tudo belezinha tal, e você vai e oferece. Esse ato em si era suficiente? Sim ou não? A resposta é não. Porque o ato que eu acabei de descrever, ele ainda precisa... Eu faria algumas perguntas para responder se ele está suficiente ou não. E a pergunta principal é: você está realmente arrependido? Então, o meu ponto aqui, meus irmãos, é que o ato exterior, ele deveria ser obedecido, sem sombra de dúvida. A lei era para ser obedecida. Mas a obediência à lei, neste caso na lei cerimonial, deveria ser um reflexo de uma atitude interior. Uma coisa não tinha como existir sem a outra. Da mesma forma, não, eu estou arrependido, eu não preciso oferecer animal nenhum. Isso demonstrava um espírito de rebeldia que de fato não conduz, não condiz com um coração arrependido. Porque um coração arrependido, boas obras são obras de obediência.
se a ordem do Senhor, se a ordenança, não é assim que é colocado? Decreto, não são os termos que a palavra de Deus é chamada no Antigo Testamento? Decretos, ordenanças, princípios, preceitos. É o manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu estou realmente arrependido, então deixa eu ver o que eu tenho que fazer cerimonialmente para comprovar o meu arrependimento. Essa submissão às prescrições do Antigo Testamento demonstrava um verdadeiro arrependimento. Bem, nós não temos isso hoje. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo cancela ou cancelou qualquer necessidade de observação da lei cerimonial. Mas será, meus irmãos, que nós estamos totalmente desprovidos de atos exteriores? Eu creio que não. Nosso testemunho, nossa forma de viver, a nossa ética devem ser um reflexo de um coração quebrantado. Então, vamos lá, uma situação bem prática aqui. Você teve aí uma treta com uma pessoa, ok? Há erros dos dois lados. Se há erro do seu lado, a prescrição da lei é o quê? Pedir perdão. Não tem espaço para muita interpretação aqui. Esse é o nosso problema, meus irmãos, com a palavra de Deus. São as fictícias cláusulas de exceção que a gente vai colocando debaixo daquilo que Deus ordena. A ordem bíblica é clara, né? Como diz o Arnaldo, a regra é clara. Não o nosso Arnaldo, o juiz. A regra é clara. Perdoe-se, assim como Deus em Cristo os perdoou. Acabou. Então eu tenho que ir lá com o meu irmão, com a minha irmã, não importa. Ou às vezes, inclusive, não é nem irmão ou irmã. É uma pessoa, né, do meu trabalho, sei lá o quê. E eu tenho que chegar e dizer assim, olha, eu queria conversar contigo, você tem um tempinho, senta, vai à parte. Olha, no tal dia eu não me comportei de uma maneira adequada, eu lhe distratei, eu usei uma palavra injusta com você. Eu faço a minha parte. Por outro lado, se eu tiver aquela atitude parecida com o que eu mencionei agora, não, mas eu já estou arrependido, eu não preciso falar com ele, eu não preciso consertar as coisas. Me desculpe, meus irmãos, mas eu não acho que você está realmente arrependido. Arrependimento era uma coisa que deveria acompanhar no pensamento de Jesus e de João Batista, fruto de arrependimento. Tem que haver uma consequência prática na minha vida. Sabe, irmãos, arrependimento, ele tem, eu vou usar uma palavra aqui bem subjetiva, ele tem que doer. Esse arrependimentozinho, né, da frente do devocional, só que eu escrevo e não faço nada. A ideia é, o que eu vou fazer? Qual vai ser a consequência? Qual vai ser, por exemplo, a amputação radical que eu terei que fazer para comprovar aquele arrependimento? Ok, meus irmãos? Então, não temos a lei? Não. Mas isso não significa que você pode viver a sua vida sem absolutamente nenhuma mudança ou nenhuma comprovação externa de que internamente há arrependimento, quebrantamento, consagração. Então, às vezes as pessoas falam assim, eu quero servir mais a Deus. E continua sentada, e às vezes, detalhe, nem sentada, eu quero servir a Deus. Aí vem um domingo, falta 3, não vem na oração, a gente cansa de chamar no grupo para ajudar em uma determinada área, a mãozinha não levanta. Eu tenho lá minhas dúvidas se a pessoa quer servir a Deus mesmo. Porque o discurso é um, a prática é outra. Ok? Porque toda vez, meus irmãos, que a gente está diante da palavra de Deus, eu preciso, e vai estar no seu boletim hoje, fazer uma resolução. Que significa, diante disto, eu vou fazer, entende? Precisa haver a consequência, senão não há verdadeira mudança. Senão, irmãos, nós nos tornamos, voltando ao Antigo Testamento, leia os primeiros capítulos de Isaías. Deus diz o quê? Eu estou farto das suas festas. Eu estou farto dos seus cultos. E ele chega a pedir, quem sequer lhes pediu que vocês pisassem nos meus átrios? Aí o povo diz assim, foi o Senhor. O que Deus está querendo dizer? Desse jeito aí não. Porque é de Isaías que Jesus vai tirar a citação, irmãos, em que Jesus fala o quê? Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Lembra que Jesus cita exatamente esse texto?
vem de Isaías. Então, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado para não sermos abusadores da graça. Dietrich Bonhoeffer, um cristão, inclusive ele vai ser citado hoje na mensagem, que foi martirizado na Segunda Guerra Mundial, alguns já conhecem, que eu já falei dele algumas vezes. Ele escreveu um livro em que ele trata sobre a graça barata. Ele era luterano na igreja da Alemanha, a igreja estatal, e a igreja, isso é 1940 e pouco, são 400 e tantos anos depois da Reforma, a igreja se transformou em... O pessoal ia porque todo mundo vai. E aí ele cunha esse termo, graça barata. É a graça que não me custa nada. Pastor, mas você está me confundindo. É porque no português, irmãos, de graça, grátis, e graça a gente usa a mesma palavra. Isso é ruim, porque a gente cria na cabeça a ideia de que graça é de graça. Não, ela não é. Ela custou um alto preço. Então ela não foi de graça. Porque, aliás, não existe nada de graça, de verdade. Alguém vai pagar. Ah, a saúde pública no Brasil é de graça. Tolinho. Você paga por ela. Toda vez que você compra qualquer coisa. Não existe nada de graça. Tudo custa alguma coisa. Nesse caso, meus irmãos, o derramar da graça na nossa vida, inicialmente, veio mediante o quê? Fé e arrependimento. Como é que é de graça? Como é que não custa nada? Tim Keller que fala, se alguém acha que o evangelho não custa nada, você está enganado. Ele custa tudo. Tudo na nossa vida. A diferença é que eu não estou fazendo para comprar a salvação. Eu estou fazendo comprovando a salvação. E aí é que a gente chega naquilo que nós estamos vendo na nossa lição. O externo é uma evidência do interno. E aí eu preciso meditar muito sério nisso daí, ok? Mas ainda na nossa introdução, a questão da justiça é central porque os judeus atribuíam justiça a si mesmos, devido à grande importância que davam à lei de Moisés. Está vendo só? Estou fazendo o que tem que fazer, eu automaticamente sou justo. E aí o Sermão do Monte vai estraçalhar esse pensamento deles. Eles se julgavam modelos de justiça, portadores da justiça de Deus. Jesus, então, afirmou que para uma pessoa ter parte no reino de Deus, sua justiça deve exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus. Isso deve ter chocado muitos ouvintes de Jesus e deve nos chocar hoje também. Mais chocantes ainda são as palavras de Jesus concernentes à lei de Moisés. Jesus afirmou que não veio para abolir a lei, mas cumpri-la, ou seja, fazê-la completa, fazê-la chegar à sua conclusão, ao seu objetivo. A obediência à lei era algo válido tanto nos dias de Jesus como é hoje, e cada um de nós é chamado para entender a lei, sua função e como podemos inseri-la em nossa vida. E aí, semana passada, eu dei uma breve explicação da diferença entre lei cerimonial, que já caducou, a lei civil, que tem bons princípios, mas não se aplica a nós, porque você não mora na Palestina do século 8º a.C. ou 9º ou 11º, tanto faz, mas temos a lei moral, certo? E essa permanece válida com certeza. Objetivos da nossa lição: saber discernir a justiça na pessoa de Jesus, sentir, desejar cumprir as leis sociais, entendendo, entretanto, que a justiça humana falha, agir, cumprir a lei de Deus na dependência de Jesus. Vamos agora, irmãos, ler o nosso texto em Mateus capítulo 5, de 17 a 20. Ok? Vamos lá? Está projetado bem ali. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, juntos, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito maior a dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus.
Quando Jesus fala da nossa justiça ser muito maior, estou até antecipando o texto um pouco, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é, eu tenho que fazer mais. Não é isso que Jesus está falando. Eu tenho que fazer diferente. Porque como já explicamos várias vezes, e eles são repreendidos por Jesus exatamente por isso, os seus atos de justiça eram só externos. E às vezes, inclusive, exagerados. Eles tinham, meus irmãos, além do que a Bíblia fala sobre a questão do sábado, eles tinham prescrições detalhadas do que você podia ou não podia fazer no sábado. A distância que você podia andar. Sabe? Então, coisas absurdas. E eles se orgulhavam porque eles seguiam isso. E aí que está o problema. Lembra da oração do publicano e do fariseu? Qual é o do fariseu? Muito obrigado. Primeiro problema, se mede pelas pessoas, porque eu não sou como este publicano. Eu dou o dízimo, faço isso, faço aquilo. Agora, olha que interessante, irmãos. Uma pausa aqui. É errado tudo aquilo que o fariseu falou? É errado fazer? Não. Eu dou o dízimo, eu faço sacrifícios, ou o que quer que ele pudesse acrescentar ali. Está certo, ele tinha que fazer isso. O problema é quando a pessoa vê essas coisas como algo que vai trazer algum valor a si. Quer ver? Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como o irmão fulano. Eu não falto a uma EBD. Eu já fiz o meu devocional deste ano, já comecei logo hoje de manhã. Muito obrigado, porque na minha leitura anual, eu já estou em Salmos. Aí eu começo a achar que por causa de alguma dessas coisas, que são todas boas, há algum valor ou mérito diferente diante do Senhor. E aí é que é complicado. A comparação com as pessoas e a comparação com coisas que deveriam ser motivo de mera gratidão. Senhor, muito obrigado. Porque se dependesse de mim, a semana toda ia passar e o novo devocional não tinha saído nem do plástico. Senhor, muito obrigado. Porque se dependesse de mim, mais um ano eu ia começar e eu não ia terminar a minha leitura bíblica. Senhor, muito obrigado. Porque se depender de mim, esse ano vai passar em branco novamente e eu não vou alcançar ninguém para Cristo. Essa é a minha oração, de gratidão, porque pela graça de Deus, a justiça de Cristo venceu a minha injustiça. E eu consegui viver aquele padrão, aquele tipo de vida que eu deveria viver. É isso que deve acontecer. Muito bem, meus irmãos. Vamos fazer aí uma revisão daquilo que nós já vimos antes de pegar o trilho. Passa aí, por favor. Só um minutinho, irmãos. Eu só... Tá aí, meus irmãos, isso nós vimos semana passada, a lei de Cristo, seu cumprimento, a sua interpretação e revelação, certo? Tudo isso está na aula anterior, você pode assistir, ela está lá no ano passado, só procurar lá. 2, nós vimos a relação da lei e o cristão, como nós temos que obedecer a lei, de novo, não está se referindo à lei cerimonial, ninguém vai ficar lavando as mãos antes de fazer isso. Bem, você tem que lavar a mão antes de comer, mas por higiene, não por questão religiosa. Enfim, não é isso que a gente está tratando. Nós temos também que ensinar a lei, passar adiante aquilo que nós temos aprendido, quer seja no âmbito familiar, onde quer que seja, ou seja, aquilo que nós aprendemos, que a palavra de Deus nos ordena, deve ser passado adiante. E aí nós vamos pegar desse fio da meada e no número 3, ainda no número 2, a lei e o cristão, 3, nós vamos para a conformidade com a lei. O que isso quer dizer? Demonstrar uma conformidade com a lei do Senhor, bem superior à dos escribas e fariseus, por causa da questão que eu falei, da disparidade entre interior e exterior. Não há dúvida que os escribas e fariseus eram famosos por sua justiça. Se eu não me engano, na sua licença, a justiça aí está sem essas aspas, eu fiz questão de acrescentar, porque não é justiça de verdade, né? Então, mas eu quis justiça colocar aí. Obediência à lei de Deus era a grande paixão da sua vida. Mas a justiça do crente é maior, porque é a justiça do coração, interior. A justiça dos escribas e fariseus era algo exterior e formal, mas a do crente é do coração.
como o Senhor falou a respeito da escolha de Davi. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Falando a Samuel. Uma das bênçãos do Evangelho é que o Espírito coloca a lei em nosso coração. Esse aí é o texto da profecia da nova aliança, Jeremias 31, 33. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Só a pessoa que experimentou o novo nascimento pelo Espírito tem condições de obedecer fielmente a lei do Senhor. Deixa eu esclarecer, meus irmãos, que quando a gente está falando aqui dessa disparidade de obediência, nós estamos falando muito a respeito da atitude dos fariseus e dos saduceus e dos escribas, ok? Mas não necessariamente de todos os judeus. Então, até mesmo o Senhor Jesus, a preocupação dele é que as multidões estavam aprendendo errado da parte dos religiosos, porque quando você vê o religioso falando uma coisa e vivendo outra, e ele é autoridade, especialmente em uma época de pouco esclarecimento, pouco entendimento da palavra de Deus, como era no primeiro século também, o que eles vão fazer? Vou viver dessa maneira. O importante é isso que está acontecendo. Você quer ver como isso funciona? Eu acabei de mencionar, meus irmãos, que 70 anos atrás, o Dietrich Bonhoeffer, ele criticava os cristãos da sua época, porque eles vinham à igreja, mas a sua vida lá fora era completamente diferente. Com quem que eles aprenderam isso? Claro, cada um é responsável por si. Mas quando você tem os líderes da igreja agindo assim, como que as pessoas vão pensar que existe um outro padrão? Especialmente se elas não forem convertidas. Como é que é, pastor? Cristãos não convertidos? Deixa eu lembrar para vocês uma historinha que eu contei há vários anos atrás. Quando eu estava no seminário, nós fomos fazer um trabalho no Sul. E aí fomos numa colônia holandesa. Ok? A Holanda também foi alvo da reforma e ela também tem uma igreja estatal. Você entende o que eu digo uma igreja estatal, né, irmãos? Ela é administrada e pertence ao Estado. É o Estado que determina, inclusive, e aponta quem vão ser os pastores das igrejas. O Estado tem um ministério, uma secretaria, sei lá o quê, que coordena o trabalho das igrejas. Então, a igreja reformada holandesa é uma igreja do Estado. Eu não sei exatamente quais são as ramificações de cada um desses lugares, né? Eles, infelizmente, repetiram o erro da igreja católica. Misturaram igreja e Estado. Então, quando eu fui nesse trabalho de férias, né, estágio, duas das nossas colegas de turma eram dessa colônia. E aí, nós estávamos reunidos, né, elas estavam fazendo um trabalho maravilhoso com as moças dali. E aí veio o assunto, como é que é a questão do evangelho aqui num lugar onde os holandeses, não eu digo holandeses, são descendentes, é claro, né? Moravam em toda aquela colônia ali. Isso é dentro do Brasil, tá, irmãos? Eu não fui para a Holanda, não, infelizmente. É aqui mesmo, lá no Paraná. É ali onde tem a fábrica da... Oh, meu Deus, fugiu agora desse leite, que é dos holandeses. Tem até uma holandesazinha no logotipo. Hã? Não. Enfim. E aí eu fui para lá. E ela falou, irmãos, que no total daquela colônia de milhares de pessoas, haviam 3 convertidos. Agora você tinha que ver a igreja. A igreja parecia que tinha sido arrancada da Europa e colocada ali. Estilo gótico. Coisa mais linda para quem gosta de arquitetura antiga como eu. Coisa mais linda. Aí eu entrei, os bancos... Irmãos, parecia literalmente que eu tinha pisado no túnel do tempo assim, viajado uns 4 séculos. E aí eu fui lá no púlpito, que dias era maravilhoso. Acho que mania pro púlpito grande eu peguei daí, não sei. Púlpito maravilhoso, feito de carvalho. E aí tinha uma Bíblia em cima. Escrito em holandês, é claro, né? E o holandês é muito fácil de ler se você lê alemão, porque é como português e espanhol, por exemplo, apesar que eu não entendia nada. Eu me sentia o verdadeiro Zwinglio ali, Lutero. Mas aquilo assim, depois vem a tristeza, irmãos, porque o que acontece ali todo domingo é mera liturgia.
É mera cerimônia. Literalmente, o pessoal sai dali e a vida continua da mesma maneira incrédula do lado de fora. Eu não sei como é que é a situação hoje, isso foram 20, 30 anos. Hoje, uma dessas nossas colegas é casada com um pastor da Igreja Reformada Holandesa também, que obviamente é crente, né? Ele é. Detalhe, o pastor da igreja não era convertido. Surreal, né? Surreal. Ele era um funcionário do Estado. Ele cria que esse era o trabalho dele, manter a religião funcionando. Para vocês verem, meus irmãos, que não precisa ir no Antigo Testamento. E também não precisa ir numa igreja estatal. Nós. Quantos batistas hoje vivem de aparência de tradicionalismo do domingo? Cumpre a sua agenda, cumpre o seu objetivo, cumpre o que tem que fazer, mas a vida, né? Quantos evangélicos são assim também? Quantos evangélicos vocês já conheceram que era picareta? De marca maior. Eu tenho conhecido, meus irmãos, que começaram fazendo negócio com irmãos, hoje tomaram decisão. Eu prefiro fazer o negócio com um macumbeiro, com um ateu, do que com crente. Veja se isso não é a vida externa em disparidade com o que deveria estar acontecendo dentro do coração. Então é sobre isso que a gente está tratando bastante. Essa conformidade com a lei, meus irmãos, é essa vida que vai bater com aquilo que está dentro. Seguindo, cumprimento da lei. O cumprimento da lei pelo cristão deve ser visto à luz da justiça de Deus na vida dos cristãos. Todos nós somos chamados por Cristo a cumprirmos a lei. Mas se fizermos pela nossa própria força, corremos o risco de gerar tradicionalismo e hipocrisia espiritual, como os escribas e fariseus. Em outras palavras, mais uma vez, viver o evangelho, viver a vida cristã, é um exercício constante de submissão ao Senhor, de submissão ao seu Espírito, do reconhecimento da nossa falência de recursos. Meus irmãos, declarar Romanos 7 todo dia: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. A sua carne, ela não se converte, ela não se santifica, ela tem que ser matada, para ser mais bíblico, mortificada. E é por isso que Paulo usa essa expressão, que ele esmurrava a si mesmo. Isso não é literal, isso não era autoflagelo. Que assim, irmãos, dizer não aos nossos desejos dói. É muitas vezes arrancar um pedaço da gente. Mas assim deve ser. É dizer não àquilo que corrompe a obra do Espírito na minha vida, a santidade que está crescendo na minha vida, e todo dia, pela graça de Deus, dizer sim àquilo que glorifica a Deus. E é por isso, meus irmãos, que o caminho da religiosidade é mais fácil, porque você não tem que fazer nada. Você assiste o culto, vai embora para casa, está uma maravilha. Vocês já repararam que uma das coisas que as pessoas mais comentam de uma boa mensagem, quem já conhece uma boa mensagem, é a ideia de confrontação? Sabe por quê? Nós podíamos interromper nossa lição aqui, trazer um microfone, vocês fazem uma fila para você contar todos os pensamentos, atitudes e palavras pecaminosas que você teve hoje. São 9h50 da manhã ainda. Só hoje. Quem vai ser o primeiro da fila? Alguém? Alguma mão se levantando? Alguém quer? Ninguém quer. É por isso que uma verdadeira mensagem bíblica, irmãos, ela incomoda. É você sentar e a sua carne... Sabe aquele menino? Minha mãe falava que, menino, você está com bicho carpinteiro? Eu nunca entendi muito bem que tal de bicho carpinteiro é esse, mas eu entendi o que ela queria dizer, porque eu não estava parando quieto na cadeira. Já viu um menino que não consegue? Aí ele senta, ele levanta, ele olha para trás, ele faz não sei o que e tal. Raras são as crianças que não são assim, você tem que ensiná-la a sentar direito, olhar para frente e ficar quieto. Muito bem, você sentou diante da palavra de Deus, meus irmãos, começa o tal do bicho carpinteiro na sua carne. Para começar a conversa, ela nem queria que você sentasse para ouvir a palavra de Deus.
Ok? Ela não quer isso. O dia que você disser assim, não, eu estou tão santificado que até minha carne quer fazer devocional. Você não entendeu nada de como a sua vida funciona. Nem um dia, nunca, ela vai querer isso. Se você está desejoso e alegre, feliz de ter um tempo com Deus, pode acreditar. É porque, pelo menos naquele momento, ou naquela etapa da sua vida, sua carne está bem mortificada, está colocada no seu lugar, e você diz para ela, senta aqui, como minha mãe falava assim, entre dentes, senta aqui e fica quieto. Você já sabia que você tinha passado o limite. Você já pegou sua carne e disse, senta aqui. Agora eu vou ter um tempo com o meu Senhor. Porque ela não quer. Você está ali tentando se concentrar, ela diz assim, dá mais uma olhadinha no Facebook. Você está tentando se concentrar, ela diz, ei, e aquela mensagem que você recebeu que você não respondeu? Eu não sei o quê. Ela vai tentando. Levanta, pega um lanchinho. É melhor fazer devocional com lanchinho. Ela quer lhe interromper. De tudo quanto é jeito. Faz depois. Não precisa ser tão Caxias assim, ser tão cri-cri assim. Quando Deus entende. Ela tenta de tudo. Por quê? Porque ela não quer que você tenha essa justiça de Deus sendo cumprida na sua vida. Ué, meu irmão, eu não estou falando aqui da minha experiência, essa é a sua experiência também. Se você não ter percebido isso, é mais um alerta que você deve, né? O que está errado? Por que eu não percebo as influências e tentativas da carne de atrapalhar aquilo que Deus está tentando fazer na minha vida? E a gente deve buscar, meus irmãos, a cumprir essa lei de Deus, a obediência ao Senhor, mas sempre buscando a graça, senão vai se transformar em apenas um ato exterior. E eu quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Quando eu era adolescente, eu lutava com obediência, obviamente, como eu luto até hoje, mas o meu ponto é que eu achava as coisas mais engraçadas, né? Achava que se orasse fazendo muita força, sabe? A oração era mais válida. Eu começava a copiar trejeitos que eu via nas pessoas, porque eu queria vencer. Foi com o tempo que eu entendi isso que a gente está vendo aqui. Não há nada em mim que vai me conseguir fazer vencer. Eu vi uma coisa interessante de um diácono de igreja evangélica, né, num filme, em que ele estava tentando ajudar um cara que estava tentando largar o crime. Né? Não era nem vício, né? Era o crime que ia largar, porque é muito mais fácil você ir para uma esquina, como ele ia, e ganhar $500 num dia só, do que você trabalhar o mês inteiro para ganhar $2.000, que para a gente é dinheiro, mas só não é. Um dia numa esquina vendendo heroína, ele ganhava o suficiente para vários dias. Ele lutava com isso, estava passando necessidade. E aí, tanto da cabeçada, ele procura esse diácono, pedindo ajuda da igreja. Aí o diácono ele fala assim, não, eu preciso da sua ajuda porque eu preciso assumir o controle da minha vida, da minha situação. Aí o diácono falou uma coisa que eu achei muito interessante. Você já parou para pensar que o seu problema não é controle, mas seu problema é falta de rendição? Eu falei, rapaz, ele está certo. Nosso problema, irmãos, eu sei, está lá no fruto do Espírito, sobre você ter controle, domínio próprio e tal, isso é verdade. Mas a ideia ali, meus irmãos, é que aquele homem não tinha entendido ainda, sendo incrédulo, que ele nunca ia ter controle da situação. Ele tinha que se render ao Senhor, para que o Senhor produzisse aí o domínio próprio na vida dele e pudesse vencer, no caso, a tentação do dinheiro fácil. Né? Esse é o atrativo do crime, o dinheiro fácil. Que você não trabalha realmente por ele. Você trabalha muito pouco e de forma ilegal. Assim, meus irmãos, essa necessidade de nós nos rendermos ao Senhor, em lugar de tentar fazer as coisas da nossa própria força, é que nos faz usufruir da justiça de Cristo. Vamos seguir adiante sobre o cumprimento da lei. Tem a letrinha A aí. Vamos ver alguns versículos que falam sobre isso. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. O grande mistério da cruz
é o poder de Deus em restaurar homens pecadores e inúteis a Deus em homens valorosos para o seu reino. Sua marca mais poderosa é a presença da sua justiça implantada no coração do homem regenerado. Pelo sofrimento de Cristo, nós recebemos não somente o direito de filhos, como a própria natureza da justiça de Deus em nós. Voltando ao nosso texto inicial aí, meus irmãos, em Coríntios, a ideia aqui é que o preço pago na cruz cancela de tal maneira a nossa injustiça, a nossa impiedade, o nosso pecado, que nós estamos agora, estando em Cristo, é claro, em um novo estado de existência. Ok? A Bíblia nos leva a entender que em Cristo uma nova raça é inaugurada. Para a doutrina cristã, irmãos, só existem duas raças. A raça adâmica e a raça cristã. Só. A Bíblia não está nem aí para a cor da sua pele, ou seu status social, sua nacionalidade. Por isso que em Gálatas ele vai dizer, não há nem homem, nem mulher, nem judeu ou gentio, entendeu? Isso não importa mais. O que importa é se você está em Cristo ou se você não está. É assim que a humanidade é dividida. E aí, diante disso, hoje, eu, todo errado como sou, finito e cheio de pecado, quando o Senhor olha para mim, Ele me vê diferente. Lembra da música do Stênio Márcio, que eu já gosto de citar tantas vezes? Cheguei ao castelo do rei, veio o filho do rei me saudar, trocar os meus farrapos. São as minhas obras, são a minha justiça falha, suja, por vestes tão brancas, iguais a que ele usava. Então percebam, irmãos, que essa veste, ela é dada a mim. Eu não mereço, ela não é minha, ela é dada a mim por causa da justiça que foi ganha em Cristo. Então essa justiça é implantada no coração do homem regenerado, eu e você. No começo da vida cristã, você pode ainda lutar com muitas coisas, pode experimentar a transformação que hoje, de repente, você já experimenta na sua vida, ok. Mas isso é um estado. Você está em Cristo e assim você é feito justiça de Deus. Próximo versículo, letra B. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. 1 de Pedro 2:24. A consequência natural do sacrifício de Cristo faz com que homens antes pecadores passem a viver de acordo com a justiça de Deus e não de acordo com a justiça dos homens. Essa era a evidência principal da injustiça dos religiosos da época de Jesus. O homem que se achega a Deus pelo sacrifício de Jesus Cristo morre para os pecados e passa a viver para a justiça de Deus. Então olha como nossa lição está falando. Letra A, estado. Letra B, conduta. Então, esse estado que eu estou, muda agora a forma de eu agir. A ideia aqui, meus irmãos, é que quando você, por exemplo, é criado em um determinado lugar, você pega jeitos daquele lugar, correto? Numa igreja tão diversificada de pessoas de tantos estados como a gente tem, apesar, obviamente, que a maioria, especialmente agora que já temos a segunda geração, né, da nossa igreja, são nativos, mas ainda assim a gente tem uns trejeitos. Eu me lembro que quando a gente foi pelas primeiras vezes de volta para o Rio, a minha família começou a ficar incomodada com o tal do do roraimense, que até eu já estava pegando, mas como é que a gente fala aqui? A gente afirma e pergunta, né? Você passou fim de ano com a sua família, foi? Ou é? Você vai viajar, é? Tem sempre o bendito do no final. E aí, pegar no pé, no caso, só tinha o Azaf, né? Pegar no pé do Azaf, mas demais da conta. Era tal de ficar, Você sabe, né? Carioca quase não gosta de zoar com o pessoal. E o baixinho demorou a entender que ele estava sendo zoado o tempo todo. Mas por quê? Porque ele nasceu aqui, né?
criação, cultura, você não transfere por DNA. Eu não tinha como eu gerar um carioquinha só porque eu nasci no Rio de Janeiro. Isso aí vem com você. E aí você pega esses jeitos, né? Quando eu cheguei aqui, meus irmãos, eu via claramente também, na igreja que eu pastorei antes, a diferença do pessoal que era criado na cidade e o pessoal que havia vindo da aldeia. A igreja que eu pastorei anteriormente, metade pelo menos era de origem indígena. Não era nada em especial, era o jeito de se portar, o jeito de conversar, o jeito de se tratar socialmente. Muda a forma de você agir. Onde eu quero chegar? Hoje nós estamos no reino. Letra A. Essa cidadania tem influenciado a minha vida? Tem influenciado, meus irmãos, a forma como eu vejo os meus relacionamentos? Isso influencia, meus irmãos, até a minha questão profissional. Eu acho complicado um cidadão do reino que não busca ser excelente na sua profissão. Porque está atrelado à nossa cidadania sermos o melhor que nós pudermos ser em qualquer situação. Não para a nossa glória, mas para glorificar o nosso rei. A gente quer se apresentar bem. Irmãos, quando eu estava, eu e minha esposa viajando, né? E aí a gente viu ali um pessoal fazendo uma zoada e o europeu é muito na dele, né? Muito de barulho. Eu vi fazendo uma zoada e tal. Sabe o que eu pensei? Graças a Deus não são brasileiros, porque aí o pessoal vai ficar pensando, né? Sabe por quê? Porque eu lembrei que quando teve o Brazilian Day lá nos Estados Unidos, dia do Brasil, eles fizeram lá os cantores do Brasil, fizeram lá um show ao vivo, né? E aí uma conhecida minha filmou, tipo um gramado enorme que eles fizeram lá o evento. Como é que você acha que o gramado estava? Imundo. Qual a impressão que os Estados Unidos têm, ou pelo menos aquela comunidade tem dos brasileiros? Por ser educação. Ah, pastor, mas era um show. Mas quando tem coisa americana eles não fazem. Vocês lembram na última Copa o que aconteceu com o que os japoneses fizeram no final do jogo? Alguém viu, não? Eles tinham levado sacos, estavam recolhendo lixo que nem deles eram. Aí a gente comenta essas coisas, o pessoal fica com esse mimimi, isso é complexo de vira-lata. Não, irmãos. Nosso povo é, em geral, mal educado. Levou anos para a gente aprender a encontrar uma lata de lixo na rua e não jogar o lixo no chão. Anos. Eu me lembro como era quando era pequeno e como isso demorou a mudar. Porque graças a Deus começaram alguns a ensinar seus filhos e acaba criando e melhorou muito. Apesar que ainda não estamos lá, né? Meu ponto é que como você se comporta denuncia o povo que você pertence. E como cristãos? Será que nós estamos vivendo essa justiça que é a nossa posição, mas a nossa conduta está de acordo com essa justiça que habita na nossa vida, na qual nós pertencemos, na qual nós fomos resgatados? E nós precisamos olhar, irmãos, para o nosso dia a dia. E deixa eu fazer um alerta aqui. Há muita questão cultural, nós como brasileiros, né? Ou até vou ampliar aqui um pouquinho como latinos. Há muitas questões culturais que a gente tem que parar e dizer assim, epa, isso aí precisa mudar. Não precisa levantar a mão não, mas você já se viu meio na onda do jeitinho brasileiro? Tem a lei, o certo, tem o errado e tem o do meio, que é o jeitinho brasileiro que a gente tenta fazer, né? Ah, todo mundo faz. Ah, não custa nada. Há situações em que a gente tem que reconhecer que a gente está tentando mexer no que está acontecendo para nos beneficiar. Que é uma coisa, infelizmente, muito frequente na nossa cultura. Próximo texto, letra C. 1 Coríntios 1,30. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Todas estas coisas Jesus se tornou para nós, incluindo-nos nas bênçãos da sabedoria, justiça, santificação e redenção. O crente tem em Cristo tudo o que é necessário para viver de acordo com a justiça de Deus.
O mais impressionante é que a Bíblia nos chama claramente de possessão, de posse, propriedade de Deus, do Deus da justiça. Então, olha só, irmãos, letra A, posição, letra B, conduta, letra C, capacidade para essa conduta. Em Cristo, nós já somos o quê? Sabedoria, justiça, santidade e redenção. É isso que eu preciso para viver a vida cristã. Aí eu lembro, meus irmãos, do texto de 1 de Pedro, que ele já nos deu tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. Em outras palavras, quando eu não vivo este padrão, em alguns raríssimos casos, pode até ser uma questão de ignorância. Eu não vou tirar completamente essa possibilidade. Raríssimos casos, esse 1%. Mas geralmente é porque eu não quero. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas talvez ele me custe. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu vou me sentir humilhado. O quê? O senhor está dizendo que como crente eu tenho que ficar ouvindo humilhação do meu chefe e não retrucar de maneira rebelde, não responder? Quem gosta disso, irmãos? Quem gosta de levar desaforo para casa? Seja sincero. Você pode ser a pessoa mais calada e mais contida do mundo, mas você gosta de humilhação, de levar desaforo para casa? Os policiais aqui, na verdade só tem um hoje, não vão entender o que eu estou dizendo, mas o Danilo, que é do meu país lá, cara, como tem PM na minha cidade, abusado. E eu cresci tendo dificuldade, entalado de aguentar. E aí você cresce, meus irmãos, com aquele desafio de submeter a autoridade. Porque ela é abusada, porque ela é truculenta, porque ela é isso, porque ela é aquilo. E aí não é só lá, mas em outros setores também do poder público, você acaba tendo dificuldade de engolir aquilo. Mas engolir você precisa. Eu não estou me referindo, irmãos, que você deve aceitar o errado, a injustiça como se fosse certo. Não. A questão é como você procede, como você se comporta. Quando o mal está vindo de lá para cá, qual é a sua resposta? Como você retorna isso? E aí, meus irmãos, que essa capacidade do Senhor, dessa justiça, dessa santidade, redenção, tudo que está aqui no versículo 30, eu devo clamar ao Senhor, o Senhor me ajuda a viver a minha posição, a minha conduta, agora na tua capacidade. E eu sei que não é fácil, meus irmãos, nós vivemos no mesmo mundo. Eu sei que não é fácil. Eu estava no avião uns anos atrás, aí entrou um dos políticos da nossa amada cidade ali, né, nosso amado estado. E o camarada é mais sujo que pau de galinheiro, estava ali, aí sempre tem aqueles, né, puxas ali do lado, meu deputado, né, e tal. Irmãos, eu me peguei com 5 minutos com os sentimentos mais ruins, feios, podres da minha mente, do meu coração. Que de repente, se fosse no clima político que a gente está vivendo aí nos últimos anos, eu tinha puxado um corinho ali, uma musiquinha, né? Chamando de corrupto. O problema não é o que ele é, o problema é como eu reajo a isso. Porque, querido, você vai sempre estar cercado do pecado, do mal, da corrupção, do erro, sempre. Até o último dia da sua vida. Mas você responder ao pecado com pecado não é uma alternativa para nós. A nossa alternativa é outra. Mesmo quando nossas armas de justiça são outras. Mesmo quando a gente vai lutar pelo que é certo. Letra D. A revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Efésios 4, 24. A realização da justiça de Deus na vida do homem é proposta por Deus, feita possível no sacrifício de Cristo e oferecida ao homem pela vida do Espírito Santo. Mas o homem precisa optar
por viver de acordo com essa justiça e novidade de vida. A conversão estabelece uma nova vida, essa criada completamente por Deus. Por isso, o agir cotidiano deste homem deve refletir exatamente a justiça e retidão que procedem da verdade de Deus. A ideia do revestido do novo homem, meus irmãos, há uma discussão teológica aqui, se é um ato estanque na conversão, e é sobre isso que Paulo está falando, ou se é um ato contínuo. Eu, inclusive por causa do tempo verbal, sou muito mais inclinado a um ato contínuo, diário, constante, de revestir-me constantemente desse novo homem. Por quê? Porque o velho homem, ele é meio zumbi. Você mata, ele levanta, mata, ele dá um tiro. É pior que o cara lá do Sexta-feira 13, né? Que vai até o sei lá qual, porque ele sempre volta à vida. A desgraça não morre. Lutero falava que ele pensava que havia afogado o velho homem nas águas do batismo, depois descobriu que o desgraçado sabia nadar. Então, você pensa, né? Não, agora, esse ano, eu vou fazer devocional, não vou faltar o culto de oração, vou dar... Aí quando chega lá na terceira semana, você nota que as suas lutas continuam. Você até nota que você se sente mais forte para essas lutas, mas elas ainda estão lá. Por quê? Porque o desgraçado zumbi continua levantando. Ele continua mostrando as suas armas. A ideia, meus irmãos, é que eu preciso revestir-me de Cristo a cada dia. É por isso que eu digo para todo mundo que você é muito corajoso em querer viver a vida cristã à base de domingo. Porque isso é o normal do evangélico, não é? Ele vai ao culto domingo, e aí ele aprende alguma coisa, quando aprende, e aí ele vai passar a semana inteira meio que racionando, de ração, né? Aquela comidinha, aquela sopa rala que às vezes que ele recebeu no domingo, para sobreviver a semana inteira. Enquanto que o padrão bíblico é outro. O padrão bíblico é da vida diária com Deus, do alimento diário, do devocional diário, entre outras coisas. Quantos de nós já não percebemos, irmãos, a diferença abismal, né? Você está um dia de folga, aí você acorda tarde, toma um café tarde, aí dá mais uma dormidinha, um dia de folga. Aí você passa o dia assistindo televisão, o que todas essas coisas você tem direito, é só folga. Aí no outro dia começa a rotina de novo, você já vai para a rotina. E aí terceiro dia, quarto dia, lá pelo sexto dia, talvez porque de noite tem grupo de vida. Aí você, esqueci alguma coisa esses dias. Consigo assim botar exatamente meu dedo no que foi. Mas eu estou me sentindo assim meio raquítico. Eu queria que fosse fisicamente, porque eu estou precisando perder 10 quilos, mas não é fisicamente. Onde está essa raquitiosidade na alma? Que foi matada de fome. Em dias de jogado fora, trabalho, corria atrás de tudo. Lazer, trabalho, hobbies, menos Deus. Aí você está aqui pensando o que está faltando e Deus está... Eu sei, com a mão levantada. Essa é a resposta. Por quê, irmãos? Porque esse revestir é diário. É todo santo dia. Eu ir ao famoso altar de Deus, que não é isso aqui, né? Aquele momento meu de encontro com o Senhor. Confrontar a minha vida. E como eu já mencionei, irmãos, em aulas anteriores, incluir Deus no meu dia. Você não precisa apenas ter aquele momento sozinho no seu quarto de joelho orando. Você pode orar enquanto você está dirigindo o seu trabalho. Você pode na sua mesa, trabalhando durante o dia, conversar com Deus. Deus não pode ser, meus irmãos, um amigo que você visita, mas aquele que você leva consigo todo o tempo. E aí, meus irmãos, que o Senhor traz esse revestimento com certeza na nossa vida. Letra E. Faltam mais duas. Cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e o louvor de Deus. Filipenses 1:11.
A oração de Paulo para os filipenses é mais do que um anseio amável, por pessoas queridas. É o fim desejado de um mestre para com seus discípulos. Não nos adianta declarar ter uma justiça e não vivê-la. Não nos serve de nada cantar as vantagens e certezas da justiça de Deus em nós, se os homens não podem vê-la em nosso cotidiano. A justiça de Deus foi plantada em nós para que pudéssemos dar fruto de justiça. Os religiosos dos dias de Jesus tinham falhado em produzir o fruto da justiça de Deus. Ao contrário, eles manipularam a verdade da lei, fazendo-a uma tradição, tornando-se infrutíferos para Deus, insensíveis à sua voz, inúteis para o seu reino. A justiça do cristão é a luz que não se pode esconder e o amor que não se pode apagar. Irmãos, nós estamos fazendo aqui todo um raciocínio, né? Um após o outro, e agora nós estamos falando sobre a evidência que as pessoas vão ver, o fruto da justiça, certo? Que é para a glória e o louvor de Deus. Então, posição, conduta, capacitação, manutenção diária, tudo isso vai me levar a uma nova vivência, uma nova cultura, certo? Eu não sei se você já experimentou isso em sua vida, alguém falando sobre você, ou você falando sobre outra pessoa, mas que coisa maravilhosa é alguém falar assim, olha, eu não sei o que aconteceu com fulano, aí a pessoa fala assim, mas esse negócio de igreja está funcionando para ele. Esse negócio de religião, olha, foi bom para ele. Ele não entendeu ainda o que é evangélico, foi se transformou, mas ele soube que o fulano entrou para a igreja. E aí ele percebe mudança. Por que ele percebe mudança? Ele está sendo, meus irmãos, treinado. E o treino está fazendo resultado. Ele está sendo exercitado. E isso está causando resultado. Como, por exemplo, quando você começa uma atividade física. Para ganhar ou para perder peso, pouco importa. E aí passa 1 mês, 2 meses, você se olha no espelho e diz, rapaz, você fica grato pelo esforço. Pelo suor que você derramou, né, pelas horas investidas, pelo cansaço, pelas dores nas juntas, nos músculos, mas você percebe o quê? Resultado. Os quilos estão indo embora, ou estão aparecendo, o seu objetivo, mas o ponto aqui, meus irmãos, que o paralelo para a vida espiritual é enorme. Quanto mais nos exercitarmos na justiça, mortificando a carne, mais isso vai se mostrar. E as pessoas vão, como diz, perceber e glorificar a Deus. Último versículo. Todavia, letra F. De acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. 2 de Pedro 3,13. Pedro expressa a esperança cristã na vida futura e nos revela a morada da justiça de Deus. É junto a ele, na Jerusalém espiritual, que está à espera do seu estabelecimento. A esperança cristã descansa na convicção de que o mundo futuro será um mundo de justiça, perfeito em bondade e amor. Uma citação de David Whitton. Já que os novos céus e a nova terra serão lar da justiça, nós devemos começar a nos sentir em casa desde já. Então, qual é a ideia aqui, meus irmãos? É a consumação desse processo, certo? E quando nós estivermos aqui, nós estamos nesse tempo onde vamos buscar a capacitação de Deus, viver o nosso estado, tudo certinho. Mas ainda assim, nós vamos viver um processo de altos e baixos. Seria maravilhoso se esse processo fosse sempre, né? Papai, eu vou cada vez melhor, cada vez maior, cada vez crescendo, cada vez mais forte, mais saudável. Mas não é bem assim. Porque nós ainda lutamos com o pecado. Então aqui e acolá a gente vai ter que dar uma parada, puxar o freio de mão, voltar à prancheta de projeto e descobrir. Eu estava indo tão bem, o que aconteceu? Provavelmente, eu me distraí de alguma área e prestei atenção só em outra. E Satanás, ele é muito inteligente. Pode falar o que você quiser dele, mas burro ele não é. Sabendo que você está protegendo aqui, meus irmãos, ele vai atacar onde você não está vendo. E a nossa vigilância, infelizmente, falha. A gente pode restaurar, com certeza, e retomar a nossa vigilância para aquelas áreas onde ele tem atacado. E aí começa de novo. Só que aí, letra F, o nosso consolo é que a nossa luta não será para sempre. Todas aquelas coisas, meus irmãos, que nos entristecem,
E eu não estou me referindo a problemas externos, não. Nos entristecem porque estão acontecendo no nosso coração. Elas têm prazo de validade. O pecado tem prazo de validade. Então, logo após a maravilha de ver o Senhor face a face, a segunda coisa gloriosa sobre o céu, sobre a eternidade, é não vermos o pecado. Ele não estará mais em nenhum lugar para ser nem percebido, nem dentro de nós, nem fora de nós. Quando diz onde habita a justiça, no texto que acabamos de ler, é porque nesse estado final de plenitude, eu não terei mais os altos e baixos. Eu estarei completamente revestido, não vou precisar me revestir novamente. Aquilo que é corruptível terá passado, só o incorruptível será verdade na minha vida. Que Deus possa, meus irmãos, sempre, Ele faz isso constantemente, já em várias mensagens eu destaquei isso, sempre elevar os nossos olhos para a eternidade, para o nosso prêmio. É por isso que Jonathan Edwards fazia essa oração: Senhor, grava a eternidade nos meus olhos. Nós pararmos, meus irmãos, de olhar tanto o imediato, o agora, e sabermos que nós somos seres eternos. Já parou para pensar nisso? Se você é meu irmão em Cristo, de verdade, eu, você e, obviamente, milhões de outros, nós vamos literalmente viver para sempre. Você consegue agarrar essa verdade e compreender isso? Nós estamos aqui juntos, vivendo como igreja, até que cada um de nós passe dessa vida para outra e tal. Não. A morte para nós aqui, meus irmãos, é meramente uma breve separação para uma eternidade juntos. E é essa perspectiva eterna que precisa mudar a minha perspectiva temporária, temporal, de uma maneira definitiva, de uma maneira marcante, de ser mudado. Aplicação. A justiça do cristão é o cumprimento da lei de Deus. Cumprimento no sentido dela ser vivida em nós, como estado, como conduta e tudo mais que nós vimos. Terceiro ponto, irmãos, ele é bem breve para nós encerrarmos a lição número 5. A lei e a justiça do cristão. O texto de Mateus 5 deve ser entendido de forma dupla. O cumprimento da lei foi, sim, literal. O próprio autor da lei demonstrou a forma correta de viver que parecia impossível. Mas, e nós? Nós devemos viver e ensiná-la corretamente até o fim dos tempos. Para homens pecadores entregues aos desejos da carne, a lei é um revelador da iniquidade humana. Mas para corações redimidos e regenerados, a lei é a norma básica de uma vida cheia de justiça vinda do alto. Agora, o cumprir da lei é feito a cada dia por cada cristão que se entrega humildemente ao seu Senhor em obediência e reverência. Não é uma questão de abolir ou diminuir, ou até extinguir a lei, e eu completaria, mas é uma questão de cumpri-la. E, de novo, é óbvio que nós estamos falando da lei moral e não de leis cerimoniais. Ou seja, meus irmãos, o cumprimento no Antigo Testamento era daquela maneira, tudo certo, havia evidências na lei cerimonial que apontavam para o cumprimento da lei moral, tudo certo. Mas e nós? A ideia aqui, meus irmãos, é que eu preciso exemplificar na minha vida, na minha conduta, inclusive na forma como eu sirvo a Deus, essa justiça que está acontecendo dentro de mim. Então, se eu ouço, queridos, uma mensagem, a minha primeira e principal atitude deve ser: o que a minha vida não está batendo com essa verdade? O que Paulo fala em Efésios capítulo 4? Rogo a vocês, eu, prisioneiro do Senhor, que vivo de maneira digna da vocação ou do chamado de vocês. A ideia aqui de Paulo, meus irmãos, é da balança de peixeiro, aquela antiga, não aquela moderna, agora que até peixeiro tem, né, digital, não. Como é que era a balança? Aquela que está na mão da justiça, lá na frente do STF, piada, né? Como é que ela é? Ela é, na verdade, um eixo, certo? Com com cordas ou fios, ou o que quer que seja, e duas bandejas. Como é que o peixeiro fazia antigamente? Você que só conheceu a digital, deixa para lá, a pergunta não é para você. Coloca um pezinho nesse lado
e o peixe do outro. Ou, não só o peixeiro, né? O feirante. E eu aprendi isso do meu avô, porque ele era feirante. Ele colocava aqui, e aí você colocava o peso até você poder dizer quanto que tinha do outro lado, porque ela ficava igual. O que Paulo está falando, meus irmãos? Coloca o seu chamado desse lado, e do lado de cá coloca o quê? A maneira de você viver. E aí, se ficar assim, é hora de voltar para a prancheta e perguntar ao Senhor, o que está errado? O que eu preciso mudar na minha vida? O que eu preciso consertar que não está sendo vivido como eu deveria? Então, viver de maneira digna da sua vocação, a vocação aí, meus irmãos, é o chamado em Cristo, não é vocação ministerial, tem nada disso. Eu vi uma vez um pastor aqui da cidade falar uma coisa dessa, eu quase caí para trás. Nada disso, não é vocação ministerial, não é chamado missionário. A vocação ali, leia o contexto, é o chamado para a conversão. Se eu fui chamado para a conversão e foi pago um altíssimo preço por mim, por um Deus perfeito que não tinha pecado, tudo isso, como é que eu devo viver? De maneira digna. De maneira que honre o Senhor a quem eu vivo, a quem eu sirvo. Ok? Aplicação. O cristão justificado e produtor do fruto da justiça deseja, anseia, busca e aprende a lei de Deus. Não é mais uma lista de mandamentos. É mais uma lista de atitudes e comportamentos que nós temos na nossa vida. Muito mais que apenas obedecer externamente. Terminando, irmãos, a nossa lição. Nós devemos avaliar a nossa visão sobre a lei de Deus. Se Cristo a cumpriu e nos manda a cumpri-la, nós devemos fazê-lo consciente de que temos o recebido de Deus tudo o que precisamos para amar essa lei, viver na justiça de Deus e produzir frutos de justiça a cada dia ao nosso redor. Em outras palavras, meus irmãos, eu tenho condição em Cristo, sim, de viver uma vida plena, de viver uma vida abundante, de viver uma vida produtiva, de viver uma vida que glorifica a Deus. Irmãos, não há desculpas para eu não viver aquilo que Deus quer. É até engraçado, irmãos, que a reação que eu tive quando eu li um livro na minha adolescência chamado A Vida Cristã Normal, do Atman Nee. Lá pelo tal capítulo que eu não lembro, eu parei e falei assim, essa aqui é a vida cristã normal? Deixa eu exemplificar de outra maneira. Você tem aquela pessoa que ela come tudo errado, muita gordura, muito sal, muito açúcar. Não toca numa salada. Toma 2 garrafas PET de refrigerante por dia. Eu nem botei bebida alcoólica no meio, mas enfim, sabe? Não se exercita, não toma banho. Tudo que você consideraria normal para uma vida saudável, ela não faz. Aí um belo dia, ela pega um livro e descobre higiene pessoal. O quê? Banho todo dia? Mais de um? Escovar os dentes quando acorda, quando vai dormir, depois das refeições? Espera aí. Ele olha para a sua vida, para o padrão que ela está vivendo, e olha para aquilo que ele está aprendendo e diz, esse é o padrão normal? Essa foi a minha reação quando eu li esse livro. Porque a despeito, irmãos, eu quero sempre te deixar claro, irmãos, nossos erros podem até ser resultado de influências externas, mas eles são culpas da minha influência interna. O ambiente que eu vivia tinha um padrão cristão que me era cômodo, porque eu conseguia viver aquele padrão cristão. Entendeu? Se tinha um padrão cristão que não escovava o dente, não tomava banho todo dia, para mim isso aí eu faço fácil. Para que eu vou me esforçar e fazer mais? Aí eu li esse livro. Que esse cristão que ficou a maior parte da vida dele preso numa cadeia chinesa, mandou-me uma perna manca giratória, revestida de arame farpado, que eu levei dias para me recuperar. Porque eu continuei lendo e eu descobri que essa quantidade de sal ia acabar com a minha pressão e ia me matar. E esse açúcar, essa gordura, e esses 2 garrafas PET de refrigerante iam me levar rápido para o túmulo. O que eu estou fazendo não é o padrão.
Tem que comer salada? Foi mais ou menos nessa época que eu descobri algumas coisas, irmãos, que eu me orgulhava porque eu fazia mais ou melhor do que a maioria dos irmãos da igreja que eu congregava. Você viu, irmãos, como é fácil cair nessa? Só que eu percebi que ainda fazendo um pouco mais ou melhor, eu estava abaixo da vida cristã normal. Esse provavelmente foi o primeiro ano que, pela graça de Deus, eu ganhei alguém para Cristo. Porque eu achava, irmãos, que eu trabalhando na igreja, eu estava cumprindo o que eu tinha que fazer. Aí eu descobri que todas as vezes que Jesus se despediu de nós, todas, ele ordenou que pregasse o evangelho. Então, como eu era o garoto da igreja, dirigia os adolescentes, tocava no louvor, fazia isso, eu achei que eu estava cumprindo o que eu tinha que fazer. Eu estava fazendo um monte de coisas, mas não estava fazendo o principal. Pastor, não tem que trabalhar na igreja? Tem. Mas se por acaso, irmãos, o seu trabalho na igreja está atrapalhando o seu trabalho missionário, entregue o seu cargo hoje. Hoje. Se é esse o seu problema, eu suspeito que não seja, entregue o seu cargo hoje. Porque ninguém foi ordenado pelo Senhor para tocar no louvor. Ninguém foi ordenado pelo Senhor para cuidar da administração da igreja. Ou para cuidar da livraria. Ou para cuidar do que quer que seja, da recepção. Nada disso existe ordem bíblica. O ponto aqui, meus irmãos, é que quando nós começamos a compreender que a gente está às vezes se medindo por padrões abaixo do que deveríamos, a gente começa a perceber quão fora da vontade de Deus nós estamos. E aqui vai um alerta. Talvez você tenha vindo de uma igreja, mesmo estando aqui há tantos anos, e você está todo satisfeito porque agora estou numa igreja que prega assim, assado, agora estou aprendendo teologia, agora isso, agora aquilo. Nossa, será que você não está um pouquinho como os fariseus da história? Senhor, muito obrigado porque eu não sou como esses neopentecostais, ou como esses outros batistas. Eu faço devocional todo dia, eu ouço pregações positivas. Estou até pensando em me matricular no seminário. Será? Mas e a vida? E o dia a dia? Porque todas essas coisas são boas. Bem-vindo ao CFM, se você quiser se matricular. Não deixe de fazer o seu devocional. E que bom que você aprecia pregações positivas. Tem 800 no nosso canal. O ponto não é esse. O ponto, irmãos, é que os fariseus faziam tudo o que era bom pela motivação errada ou sendo a devida resposta interna. E aí quando eu começo, meus irmãos, a me medir pelo padrão bíblico, eu começo a perceber que tem coisa que precisa ser mexida na minha vida. Relacione como você pode produzir frutos de justiça na sua área de influência e compartilhe com alguém na igreja. Como você pode exemplificar isso na sua vida, no seu dia a dia, no mundo. Como você pode mostrar lá fora a transformação que está acontecendo dentro. E lá fora é em qualquer lugar. Você tem servido ao seu próximo, você tem amado o seu próximo, o seu amor por Deus tem transbordado para as pessoas. Ou você simplesmente está passando pelos movimentos evangélicos, de vida evangélica, ditos por alguém que são movimentos de espiritualidade, sem uma real transformação. Irmãos, o Sermão do Monte é daí para pior. Jesus precisava confrontar uma geração que estava mal acostumada, pelo mau exemplo dos fariseus e por um ensino fraco da palavra. Nossa geração hoje não é tão diferente assim. Muitas e muitas igrejas e milhões, na verdade, de cristãos estão sendo alimentados pelo tradicionalismo da liturgia ou pelo emocionalismo do evento, a subjetividade de mensagens desarraigadas da palavra de Deus, e estão muito bem aos seus olhos. Mas a ideia é que a palavra mostre o quão não bem nós estamos.
para que pela graça de Deus nós possamos mudar e ser transformados a cada dia, como nós vimos na lição de hoje. Que Deus nos ajude para tanto. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, precisamos da Tua graça e da Tua misericórdia para nos ajudar a vencer obstáculos que são maiores do que nós. Já recebemos, como vimos na Tua palavra, tudo o que precisamos. A posição da justiça de Cristo, o processo da conduta exemplificado pelo nosso Senhor, a capacitação que vem dele pelo seu Espírito, enfim. Ajuda-nos, ó Deus, a nós vivemos desta maneira, que isso seja um anseio diário, constante. Possamos encontrar o caminho a cada dia do Teu trono, da Tua presença, na oração, na Tua palavra, em boa literatura, em oração, enfim. Possamos reconhecer, ó Deus, a nossa limitação e a nossa falência de recursos e buscar o Senhor, porque o Senhor está ao nosso alcance para ser achado. Abençoa-nos, ó Deus, desta maneira, para que tudo aquilo que o Senhor tem presenteado à nossa igreja não seja desperdiçado e não seja transformado, ó Deus, em troféus de vaidade, mas que sejam usados como ferramentas para exercício na justiça. Dá-nos um dia abençoado, nos traga para ouvir a Tua palavra hoje à noite. É o que oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Calma, irmãos. Como anunciado, nós vamos fazer agora o fechamento da nossa leitura bíblica do ano passado, certo?